Fala, turma. Quero mostrar os motivos pelo qual eu não fiz aquela estratégia, aquela operação que o Thiago postou, tá? Eu estava observando, né? O contexto estava muito bonito e por um detalhe eu não consegui pegar a operação, porque eu ia pegar, eu estava engatilhado aqui. Bom, eu tinha observado uma tendência de baixa no dólar, né? Trabalhando abaixo da média de 200 aí. E aí, como que eu entendi? Para mim, no início, antes do dia começar, a estrutura era de alta do dólar, tá? Então, vamos lá. Como que eu vi isso aqui? Eu estava numa estrutura de alta, né? Mercado fazendo topos e fundos mais altos. Abre com um gap, deixa essa máxima, essa mínima e essa máxima mais alta que a anterior. Então, eu verifiquei que ainda não tinha movimento de rompimento de fundo e não tinha topo mais baixo que o anterior nesse contexto, tá? Eu não entendi isso aqui como um fundo, embora em um dado momento tenha forçado um pouco, tá? Ó, esse movimentinho aqui, ó. Esse movimentinho aqui, em um dado momento eu tinha entendido como um fundo para pegar isso aqui, mas eu não considerei mesmo. E aí o mercado começa a fazer um movimento de baixa muito forte, tá? Aqui a gente tem um detalhe. Não tínhamos, né? Isso aqui, ó, o mercado estava subindo. Não tínhamos isso aqui, ó, nesse contexto, ó. Rompimento de fundo e topo mais baixo que o anterior, não tínhamos. O que a gente tinha aqui, no meu entendimento? Topo igual topo anterior ou apenas um topo. Considerar isso aqui, ó, topo, fundo e isso aqui como a mesma coisa, né? Também dava. Ou então, se a gente for considerar esse fundinho aqui que não é válido de acordo com a estratégia, né? Porque não teve rompimento dessas barras de queda, dava para entender isso como um topo duplo. Foi como eu entendi, tá? Então, eu tinha um topo mais alto que o anterior. Eu considerei um pouco forçado, ó, para você ver como que estava um pouco forçado, ó. Vou colocar aqui, ó, na máxima dessa barra. Olha onde fechou a barra de alta, tá vendo? Eu coloquei a linha ali bem na máxima. Deixa eu deixar melhor aqui, ó. Isso, aqui, ó. Ó, a linha bem aqui na máxima, né? Então a gente não teve o fechamento aqui acima dessa máxima. Ou seja, tive que forçar um pouco para entender isso aqui como um topo duplo, ou seja, topo duplo, logo não temos topo mais alto que o anterior, temos topos lineares, topo na mesma altura que o topo anterior, e aí veio o movimento de queda. E como que eu fiz a leitura, né? O Thiago fez a leitura pelo volume, né? Ele colocou isso aí hoje, né? Que teve essa quebra aqui, esse volume, e esse ele desconsiderou. Esse volume eu entendo da forma que ele entendeu, que é muita gente desfazendo de posição aqui e muita gente tomando posição por conta da média de 200 e o primeiro topo do dia. Tem muita ordem nessas regiões e tem gente realizando lucro lá também. E aí o mercado faz um movimento de queda muito forte e eu não vendo direto, tá? Eu ia operar aqui uma quebra de estrutura, porque para mim estava fazendo a quebra de estrutura, tá? Saindo da estrutura contrária, voltando para a estrutura anterior junto da tendência principal. Isso é o mais forte, né? Como ele fala na aula da estratégia. E eu gosto bastante desse tipo de operação. Aí, turma, o que acontece? Ó, até deixei mapeado aqui, ó, vamos lá no índice. A barra 10 e 10, tá vendo essa barra aqui, ó? Movimento de alta. Eu tinha alguns pontos aqui de resistência, uma linha de tendência bem forte de baixa, tá? Lá no dólar, ó, essa é a barra das 10 e 10, ó. Essa barrinha aqui, ó, é a barra das 10 e 10. Eu estava aguardando por um pullback para mim entrar melhor e posicionar meu stop aqui, ó. E sair com um alvo aqui. E posteriormente, turma, eu pensei em um alvo nessa outra região de suporte aqui. E posteriormente ainda pensei aqui, cara. Falei, pô, antes de entrar no trade, turma, eu tava vendo essa volatilidade, o índice também querendo acelerar. Eu falei, caramba, cara, talvez esse trade vai buscar lá embaixo. Talvez uma região de suporte aqui forte, mais para baixo, tá? Mas eu falei, bom, vamos aguardar. E aí, turma, aguardei esse retorno, tá vendo? 10 e 15 a barra tava retornando, o índice tava aqui às 10 e 15 fazendo essa barra, um doji, né, aqui,
Era um doji, mas depois o mercado acelerou bastante. Eu estou comprado aqui numa posição. Ó, e aí na Vale, a gente tinha o mercado travado, tá? Mas abriu com um gap muito grande de alta e tinha espaço para correr se rompesse essa região de resistência, e de fato rompeu, porém depois, né? E no Itaú, a gente tinha também um gap de alta e o mercado trabalhando aqui acima das médias na VWAP. Quando eu fui fazer essa leitura para confirmar tudo e vender, o preço tocou aqui na região que eu ia vender, exatamente aqui. Turma, ia ficar assim meu trade, ó. Vou pegar minha ferramenta, ó. Meu trade ia ficar 3 pontos, né? Eu tinha visto 3 pontos, ia ficar 3 pontinhos, turma, ó, o 2 para 1. Ia pegar o trade, já ia quase no 2 para 1 e depois ia até 3 para 1 de uma vez, tá? Eu provavelmente primeiro poderia sair aqui, mas posteriormente eu estava verificando até de colocar um alvo aqui para baixo, aqui por conta dessa região aqui de canal de baixa, ok? Eu não peguei o trade por conta desse motivo, tá? Acabei perdendo o time, que tocou muito rápido. E também essa estrutura aqui estava um pouco confusa na minha opinião, turma. Um pouco confusa na minha opinião essa estrutura aqui. Por isso também me deixou com o pé atrás de entrar, mas eu ainda assim ia operar devido a eu, no meu entendimento, considerar esse fundo e considerar isso aqui um topo duplo, tá? Eu tive que forçar para considerar isso aqui um fundo, porque não foi de acordo com a estratégia, beleza? Aí eu considerei topos lineares para conseguir operar aqui. Só que no final não consegui fazer o trade, aí o preço foi embora e aí fiquei chupando dedão aqui olhando o preço. E até mais que o alvo, né? Beleza? Por agora eu tô num tradezinho de compra em retorno, tá? Alvo aqui. O trade já pagou mais, tá pagando 1,5 para 1 aí agora, tá? Por enquanto não vou fazer nada, vou deixar o trade rolar e deixa. Talvez suba o alvo aqui, vamos ver. Beleza?